Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. O trecho de Isaías, capítulo 41, versículo 10, foi escrito em um contexto de grande turbulência histórica e cultural para o povo de Israel. O profeta Isaías viveu durante o século VIII a.C., em um período marcado pela ameaça constante de invasões estrangeiras, especialmente pela ascensão do Império Assírio. Na época, Israel e Judá estavam divididos em dois reinos e enfrentavam pressões políticas, econômicas e militares vindas de todos os lados. O povo de Israel estava cercado por potências como a Síria e, mais tarde, a Babilônia, que representavam uma ameaça de conquista e exílio. Esse período também foi marcado por uma série de profetas que advertiam o povo de Israel sobre o distanciamento de Deus. Isaías, em particular, trazia mensagens tanto de julgamento quanto de esperança. Ele alertava o povo sobre a necessidade de arrependimento e fidelidade a Deus, lembrando-os de que, se voltassem para o Senhor, haveria salvação, mesmo diante das dificuldades iminentes. Culturalmente, os israelitas estavam cercados por nações pagãs que adoravam múltiplos deuses, e a tentação de seguir esses costumes e se afastar da fé em Yahvé era constante. Essa ameaça à identidade religiosa e cultural era uma das grandes preocupações dos profetas. O povo de Israel, em várias ocasiões, se envolveu com cultos idólatras e alianças políticas perigosas, o que aumentava ainda mais sua vulnerabilidade tanto espiritual quanto militar. No contexto desse versículo, o povo de Judá enfrentava o temor de invasão e destruição. A crise política e a insegurança eram intensas. O exílio assírio já havia começado a afetar partes do reino do norte de Israel, e havia uma crescente sensação de que Judá poderia ser o próximo alvo. Isaías, ao longo de seus capítulos, fala da destruição iminente, mas também oferece palavras de conforto e promessas de restauração. O versículo 41, 10, onde Deus diz: "Não temas, porque eu sou contigo", reflete uma mensagem de encorajamento para um povo que estava à beira do desespero. As palavras "eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça" são uma poderosa declaração de que, apesar da fragilidade humana e das ameaças externas, Deus permanece como protetor e defensor de Israel. A destra da minha justiça evoca a mão direita de Deus, simbolizando poder e retidão. Ele é visto como um rei justo que governa com poder, e essa imagem teria sido especialmente reconfortante para um povo que estava vulnerável diante de potências mundiais. Assim, o contexto cultural e histórico desse trecho envolve não apenas as ameaças militares e políticas que Israel e Judá enfrentavam, mas também o chamado à fidelidade religiosa e espiritual. O povo era convidado a confiar em Deus, mesmo quando tudo ao redor parecia sombrio e incerto. Isaías lembra que, embora as nações ao redor fossem poderosas, o verdadeiro poder e proteção vem de Deus. Essa promessa de sustento e ajuda, no meio de um contexto de medo e instabilidade, é uma reafirmação de que Deus permanece fiel, independentemente das circunstâncias externas. Essa mensagem teria um impacto profundo em um povo que, historicamente, vivia momentos de grande incerteza e opressão, constantemente tentando manter sua identidade e fé diante de uma série de desafios culturais e militares. O versículo de Isaías capítulo 41, versículo 10, "Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça", tem um significado profundo que abrange tanto a exegese, interpretação cuidadosa do texto, a hermenêutica, a aplicação do significado para contextos posteriores, quanto as aplicações práticas para a vida atual. O entendimento desse versículo começa com a análise do texto no seu contexto original, no livro de Isaías. Isaías é um profeta que viveu em tempos difíceis, cercado por ameaças de destruição, especialmente pela iminente invasão dos impérios assírio e babilônico. Os primeiros capítulos de Isaías misturam advertências severas contra a infidelidade de Israel com palavras de consolo e esperança para aqueles que permanecem fiéis a Deus. Neste versículo, Isaías está falando diretamente ao povo de Judá, que vive um momento de extrema insegurança e medo, pois o reino estava sob constante ameaça de invasão. O medo de destruição, o exílio e a incerteza do futuro eram muito reais para os israelitas.
A frase "não temas" é um comando direto de Deus para que o povo confie em Ele, mesmo diante das circunstâncias mais sombrias. Deus promete estar com eles, eu sou contigo, uma declaração de sua presença constante. Ele não apenas promete estar ao lado deles, mas também declara ser seu Deus pessoal, eu sou o teu Deus. A repetição de eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento reforça a ideia de que o poder e a proteção de Deus estão presentes em todas as formas de necessidade, seja emocional, física ou espiritual. A destra da minha justiça simboliza a mão direita de Deus, uma imagem comum no Antigo Testamento que simboliza poder e autoridade. Esta expressão implica que a proteção que Deus oferece é justa e equitativa, fundamentada na sua retidão e justiça. Ao aplicar o princípio hermenêutico, que busca a relevância da mensagem para além do seu contexto original, o versículo ganha novos significados para diferentes gerações e circunstâncias. Embora originalmente destinado ao povo de Judá em um período de crise iminente, a promessa de Deus de estar presente e sustentá-los ressoa para crentes em contextos posteriores. Na tradição cristã, essa passagem é muitas vezes vista como um símbolo do cuidado contínuo de Deus por seu povo ao longo da história. Assim como os israelitas enfrentavam invasões e exílio, os cristãos também passaram por momentos de perseguição e desafios. Essa passagem é vista como uma reafirmação de que, em meio a tribulações, a presença de Deus continua sendo um recurso imutável de apoio e proteção. Além disso, a afirmação "não temas" é uma expressão de confiança e esperança que transcende as circunstâncias. Na teologia cristã, ela é frequentemente entendida em um nível espiritual, onde o medo da morte, do fracasso ou do sofrimento é superado pela confiança no plano divino de salvação. O fato de Deus sustentar o crente com sua destra da justiça também pode ser lido à luz de Cristo, visto como a justiça de Deus manifestada em carne. Aplicações práticas. Na vida moderna, essa passagem continua a oferecer consolo e orientação para pessoas que enfrentam medo, incertezas e desafios. A frase "não temas" é extremamente relevante para aqueles que lidam com o medo em diversas áreas da vida, e sejam problemas financeiros, desafios familiares, doenças ou crises existenciais. Ela oferece uma perspectiva de que a confiança em Deus pode ajudar a superar esses medos. Aplicado ao cotidiano, esse versículo convida as pessoas a se lembrarem de que Deus é um aliado constante, que fortalece, ajuda e sustenta. Para muitos, a ideia de que Deus está comigo pode servir como uma âncora espiritual em tempos de caos. Isso não significa que os problemas desapareçam, mas que o crente pode encontrar força em meio às adversidades ao saber que não está sozinho. No contexto comunitário, essa mensagem pode ser aplicada para encorajar os fiéis a serem apoio uns para os outros, lembrando que o mesmo Deus que promete ajuda também age através das pessoas ao nosso redor. Ao ajudar e sustentar os outros em momentos de dificuldade, os crentes podem agir como instrumentos da destra da justiça de Deus. Espiritualmente, a confiança em Deus nos momentos mais desafiadores pode levar à paz interior e à superação do medo. Ao depositar a confiança no poder e na justiça de Deus, o crente pode viver com uma atitude de esperança, mesmo diante de circunstâncias incertas. Em suma, a mensagem central deste versículo permanece atemporal, não importa o desafio ou o medo que enfrentamos, a presença, a força e a justiça de Deus são suficientes para nos sustentar.